assim, no seu dia a dia? Aí o negócio aqui, pausa, voltamos. Olá, terráqueos! Bom, pra quem não sabe, eu sou a Tiffany Nerd Sim, e esse é meu mundo! Bom, terráqueos, eu estou muito feliz porque hoje vai ser um vídeo bem diferente. Eu vou entrevistar uma pessoa muito especial, um amigo meu e um super parceiro do Teleton. Essa semana inteira eu falei com vocês lá no Instagram a respeito do Teleton, da ACD e dessa causa muito importante que a gente precisa abraçar. Bom, esse meu amigo topou vir aqui no canal para explicar para vocês um pouco sobre o que é PCD, o que é o Teleton, o que é a ACD. Ah, e não se esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar para todo mundo saber o que é o Teleton, todo mundo ajudar, quanto mais gente ajudar, melhor. E deixem aí nos comentários se vocês tiverem alguma pergunta a mais, ou para mim ou para ele. Quem sabe a gente não faz uma entrevista número 2. De quem que eu estou falando? Bom, ele é ator, diretor, produtor, escritor, muita coisa. Ele já fez peças muito legais como Mágico de Oz, Peter Pan, Dom Casmurro, Hamlet e agora ele está em Poliana. Sim, com vocês, Lucas Papi, nosso querido mosquito. Seja bem-vindo, Lucas Papi. Muito obrigada. Olá, terráqueos. Olá, terráqueos. Primeiro eu quero agradecer muito a sua presença aqui no canal, dizer que eu estou muito feliz, porque a gente precisa muito de ajuda para mostrar para as pessoas o que é o Teleton, o que é a ACD, enfim. E eu estou muito feliz que você está aqui para me ajudar nessa missão. Nossa, é um prazer, eu tô muito feliz, fico muito feliz com o convite. É uma missão que eu ajudo sempre, eu sempre doei pro Teleton, desde que eu era criança mesmo, assim, eu sempre fui muito ativo, acho que não teve um ano que eu não doei pro Teleton. Que legal! E, então é algo que me toca muito, é algo que eu sempre fiz parte, então falar sobre esse assunto para mim é muito legal, porque é algo que realmente faz parte da minha rotina todos os anos, então estamos preparados aí para falar para a galera sobre esse assunto tão importante. Que legal. Bom, então eu já vou começar te perguntando uma coisa bem importante, que é por que você escolheu ajudar, né, essa causa e o que é exatamente o Teleton? Então, na verdade, o Teleton é uma grande campanha, né, para ajudar nos recursos da ACD, né, que a ACD é uma instituição maravilhosa que não tem nenhum fim lucrativo, que principalmente ajuda pessoas com crianças e adolescentes, até adultos, mas principalmente crianças e adolescentes com deficiência. E são pessoas que não têm condições de pagar tratamentos, porque tratamentos para pessoas que têm algum tipo de deficiência são muito caros. E a gente tem que entender isso. Então, nós que nascemos ou permanecemos com as nossas condições físicas, digamos assim, não vou falar normal, mas para nós que estamos caminhando bem, que estamos raciocinando, que temos todo o nosso processo, nosso aparato físico funcionando e temos condições de doar, a gente precisa ajudar essas pessoas. Então o Teleton eu sempre levei muito a sério, eu achei muito importante, porque eu fico me colocando no lugar das famílias dessas pessoas. Não é só a pessoa, não é só ajudar, a gente não tá, quando a gente está ajudando uma pessoa que é deficiente física, ou mental, enfim, a gente não tá só ajudando a pessoa, mas a família dela, porque todo mundo que está em volta também sofre, também se mobiliza. Então, assim, o Teleton é uma campanha incrível, que todos os anos eu sempre fiz questão de colaborar, e esse ano tá diferente, né, porque geralmente no Teleton você tem poucos dias para doar, aqueles 2, 3 dias da televisão, e esse ano a campanha tá durando vários meses, então eu achei muito legal essa iniciativa. Isso é bom, então, né? É bom, quanto mais a gente puder doar, melhor. Então, assim, eu sempre doei mesmo, e eu tenho Tonzinho, bonequinhos em casa. Eu sempre fui muito ativo, assim. Eu lembro que teve um ano, quando eu dei aula de teatro numa outra escola, há muito tempo, uns 10 anos atrás. A gente montou uma apresentação, e aí as pessoas tinham que... O ingresso era R$10. E aí foram 3 mil pessoas que foram assistir. Então a gente doou, só a minha peça doou toda a renda. A gente doou R$30 mil pro Teleton uma vez. Assim. Que legal! Então foi, acho que a maior doação da minha vida foi pro Teleton. Então realmente é uma coisa que faz parte da minha vida. Eu acho que todas as pessoas que puderem doar, eu não sei qual que é o valor mínimo, que seja R$15. Então assim, mas é muito. Não é, gente, não é assim. Se a gente tem condição de pagar R$15, por exemplo,
um lanche, se a gente tem 15 reais para pagar um saco de pipoca no cinema, por exemplo, a gente pode ter 15 reais para ajudar as pessoas uma vez por ano, né? E isso faz total diferença na vida das pessoas. Então, eu acho que é o momento certo de ajudar e eu sou sempre muito engajado nessa campanha, né? Legal, é muito importante, né? Uma outra pergunta, a gente tem essa possibilidade de fazer doação, né, e tal, ajudar o Teleton ou diretamente lá na ACD, mas existe toda uma coisa da sociedade, né? Eu queria saber como que a gente faz para contribuir com o fim do capacitismo. Aliás, deixa eu até explicar, porque existe uma confusão com essa palavra, né? Alguns amigos meus até se confundem, porque capacitismo até parece que é uma coisa legal, né? A palavra parece ser uma coisa legal. Mas, na verdade, não é, né? Capacitismo é tipo a discriminação ou diminuição da pessoa com deficiência, né? Como se você estivesse julgando a pessoa como se ela não fosse capaz, né, de fazer alguma coisa. E aí, como que a gente pode contribuir para que isso não aconteça? Para que a sociedade enxergue e veja que uma pessoa com deficiência tem capacidade de fazer várias coisas, né? Sim, na verdade, eu acho que a coisa mais importante que a gente tem que entender em primeiro lugar é que todos nós somos seres humanos, né? Todos nós somos uma vida. Não importa as nossas condições físicas, todos nós temos uma vida e somos uma vida. Então a gente tem que ser respeitado enquanto vida. Então eu acho que, sim, se as pessoas necessitam de condições especiais, a gente precisa dar a elas as condições necessárias para que elas tenham uma vida digna como a nossa. Então, por exemplo, se eu tenho uma pessoa que ela é cadeirante, eu preciso sim na sociedade dar elementos para que ela tenha uma vida igual à minha, que não sou. Entendeu? Então, por isso que os ônibus, sim, têm que ser adaptados. Por quê? Porque a pessoa que tem deficiência física, de cadeira de rodas, por exemplo, ela precisa pegar ônibus como eu. Sim. Entendeu? E se sentir respeitada e não humilhada por isso. Assim como uma pessoa que tem deficiência visual, auditiva, enfim. Então, eu acho que a coisa mais importante dentro da sociedade é a gente tentar enxergar a deficiência como algo que está aí, é algo que existem uma série de pessoas que possuem algum tipo de deficiência física ou mental no nosso país, e a gente precisamos dar as condições necessárias enquanto sociedade para que essas pessoas tenham uma vida mais próxima nossa possível, ou que elas sejam respeitadas e elas possam viver e fazer as escolhas delas e tenham as vidas delas respeitadas. Então, eu acho que esse é um trabalho de todos os dias. Eu acho que o preconceito, a discriminação, ela nasce a partir do momento que a gente acha ou julga que determinadas pessoas, por conta de uma deficiência, e aí eu entro na deficiência, eu entro na cor de pele, eu entro na sexualidade, eu entro em qualquer tipo, na raça, na cor. Quando você acha que qualquer pessoa diferente de você não merece ter os mesmos direitos que você. Enquanto seres humanos, nós devemos ter os mesmos direitos. Não importa a deficiência, não importa a cor, não importa a raça, a sexualidade, não importa nada disso. Se nós entendemos que a gente precisa ter os mesmos direitos, tudo muda. Porque aí você começa a olhar para o mundo de uma outra forma. E aí você olha para uma pessoa, por exemplo, que é deficiente visual e fala, tá, ela não enxerga, mas como é que eu posso fazer esse mundo ser um mundo tão digno para ela quanto ele é para mim? Acessibilidade, né? Exatamente, a gente tem que transformar o mundo, a gente tem que usar a nossa simpatia junto com a acessibilidade para que as pessoas possam viver e trabalhar e, enfim, e seguir os sonhos delas, né? Porque a nossa vida nada mais é do que isso, é a gente tentar levar alguma coisa e deixar alguma coisa aqui no mundo, né? E você tem alguém, assim, que você conhece, alguém no seu dia a dia, ou algum ator, assim, que você já trabalhou, que é PCD? Porque é difícil a gente ver na mídia, né? Assim. A gente pega, por exemplo, um ator que é cego, por exemplo, a gente tem infelizmente, principalmente em televisão, tal, provavelmente esse ator só vai fazer um personagem que tem a mesma deficiência que ele tem na vida real, né? Então você acaba limitando um pouco, mas eu acho que se a gente escreve, eu falo comigo também que sou escritor, que sou autor, se a gente começa a escrever peças e obras, elementos que tratam sobre a deficiência, a gente pode muito bem incluir essas pessoas.
Porque, por exemplo, eu vejo a maior parte dos trabalhos, quando você pega um personagem que é cadeirante, ou que é cego, ou que é... E você vê atores que não são fazendo. Eu acho que se a gente puder encontrar pessoas também, ia ser muito legal. Tem um filme que, se eu não me engano, acho que chama Amigos, eu não lembro agora, mas que são feitos com atores de síndrome de Down mesmo, assim, eles têm síndrome de Down, foi um filme lindo. Porque você dá oportunidade para essas pessoas trabalharem, e elas se divertem, se dedicam, e é incrível. Né, incrível. E assim, eu particularmente, assim, como eu trabalhei muitos anos numa escola que tinha alunos que tinham deficiência visual, ou deficiência intelectual, ou questão de deficiência de locomoção, uma aluna que tinha nanismo, por exemplo. Então, ao longo do trabalho, a gente tenta, de alguma forma, adaptar o nosso trabalho para que essas pessoas possam cada dia mais se sentirem respeitadas e amadas e fazendo parte desse contexto, né, social. Então eu tinha um meu avô que era cadeirante, na verdade, por conta de um derrame. Ele faleceu agora por conta da Covid, mas também ele era muito próximo de mim. Então eu perdi meu avô faz 2 meses, mas também ele requeria todos os cuidados nossos. Então, assim, de certa forma, essa questão da deficiência fez parte da minha vida, não de uma forma tão próxima, mas sim, eu tive que conviver com algumas pessoas, e eu acho que essas pessoas são incríveis. Elas são, como eu falo, elas são lições de vida pra gente. A gente tem lições de vida a todo momento com pessoas com deficiência, porque elas nos ensinam muito mais do que a gente. Porque é tão difícil que a gente reclama de umas coisas bobas do dia a dia, aí você vê pessoas que têm problemas e a gente fala, caramba, essa pessoa ela tem problemas muito maiores do que eu, e ela tá aí vivendo, sorrindo, e eu tô aqui reclamando de bobagens, entendeu? Então isso eu acho que a gente aprende muito, por isso que a gente fala que essas pessoas são especiais, né? A gente fala, às vezes a gente gosta de falar que não é deficiente, aí são pessoas especiais, eu acho que realmente são. Eu convivi, assim, com uma amiga da minha mãe. Até ia perguntar pra você se você já deu algum fora alguma vez, porque quando eu era criança, essa amiga da minha mãe, quando vinha aqui em casa, ela vinha, e eu não lembro direito, mas a minha mãe conta isso, que eu falava com ela como se ela fosse uma criança, ela tinha nanismo, né? Como se ela fosse uma criança menor do que eu, porque ela era menor do que eu, né, na altura. Então, a impressão que eu tinha 7, 8 anos, e eu falava com ela como se ela fosse uma criancinha. E aí, depois a minha mãe explicou, falou que ela era uma adulta também. E, assim, eu dei um fora, mas era criança, né? Então, bem. E aí, não lembro de ter dado nenhum fora nesse sentido ainda, assim, de algum momento da minha vida. Não lembro dessa experiência especificamente. Mas eu acho que aí é muito dessa questão, eu acho que serve para todo mundo que está assistindo, essa questão de se colocar no lugar do outro, né? A partir do momento que a gente entende e tenta buscar essa empatia, né? Eu acho que é essa questão da empatia. Quando eu sou empático com o outro, quando eu quero, me preocupo com o outro, eu acho que tudo muda, assim. E criança tudo bem, mas depois que a gente cresce, a gente precisa ter responsabilidade sobre as coisas. Sobre o que a gente fala, sobre o que a gente pensa e sobre como a gente trata as pessoas. Então, na verdade, esse é o ponto. As pessoas que têm deficiência, em geral, elas querem ser tratadas da mesma forma que a gente. Quanto mais coitadismo a gente coloca em cima dessas pessoas, pior elas vão se sentir. Uma coisa que minha mãe fala, que eu acho que é muito real, assim, ela fala, se você tem alguma dúvida, por exemplo, você entra um aluno que seja cego, sei lá, na escola, se você tem alguma dúvida, você tem que chegar para a pessoa e perguntar, por exemplo, como que eu posso te ajudar? Né? Eu acho que nada melhor do que você chegar para a pessoa e tirar suas dúvidas, se você tem dúvida de como agir ou como conseguir ajudar, enfim. Se você tem alguma dúvida, você acho que é sem diminuir, sem diminuir a outra pessoa, né? Eu acho que é por isso que o Teleton também é um trabalho tão importante, né? Porque são realidades muito difíceis e a gente precisa, de alguma forma, fazer parte e contribuir com isso. Eu acho que é realmente importante e fundamental que a gente colabore. Eu estou muito feliz de estar participando dessa campanha, porque, assim, para mim também é muito importante. Eu até falei no meu canal já sobre um amigo meu lá no meu colégio,
que é PCD, e no início, quando ele entrou no colégio, ele sofria muito preconceito, muito. E eu sempre ficava muito indignada, e ele virou um dos meus melhores amigos, assim, porque é isso, as pessoas tratavam ele de forma diferente. Ele é tão inteligente quanto qualquer um ali da escola, Sim, até claro. mais, e aí as pessoas tratavam ele de uma forma diferente. Hoje, ainda bem, as pessoas... o colégio também fez todo um trabalho com os alunos, né, com a gente, para a gente perceber isso. E é muito importante também as escolas colocarem isso, né? Ensinar Com para todo certeza. mundo, mostrar para os alunos que existe diferença e que tudo bem ser diferente. Não tem Tudo problema. bem, exatamente. O chato é ser normal. Lucas, agora eu queria te perguntar uma coisa. Se você pode falar para a gente dos seus próximos trabalhos, se você tem alguma previsão de alguma peça que você vai entrar em cartaz. Então, eu estava em cartaz agora com a Ponte, né, que é um monólogo meu que fala justamente sobre depressão, sobre ansiedade, sobre questões relacionadas ao Setembro Amarelo, que a gente lançou justamente em setembro. Então, esse espetáculo vai continuar. A gente não sabe ainda se presencial, se online, vai depender de como vai ser esse andamento da pandemia que a gente não entendeu. Eu estou dirigindo mais 3, eu abri uma companhia de teatro chamada Companhia Epílogo, com 30 atores, e eu vou dirigir 3 espetáculos meus que vão voltar agora. E eles vão estrear no final de novembro. Então eu vou ter 3 peças minhas, 3 textos meus em cartaz ao mesmo tempo, de forma online no teatro, no final de novembro, começo de dezembro. E aí eu vou estar completamente focado, porque imagina a cabeça de um diretor, autor, dirigindo 3 espetáculos ao mesmo tempo. Que legal. Então eu vou estar com esses próximos meses nessa loucura. Vai ser bem divertido, vai ser bem legal fazer esse trabalho. Estou muito animado para fazer. Imagina. E é isso, a gente vai continuar e vai esperar aí os próximos acontecimentos. E com essa pandemia, ela mexeu com a vida de todo mundo. A gente não sabe direito o que vai acontecer. Por exemplo, eu recebi uma mensagem agora há pouco falando: o teatro presencial talvez volte. Mas a gente não sabe, por exemplo, se o público vai voltar para o teatro. Então, mesmo que a gente esteja no teatro, será que as pessoas vão assistir? Não sabemos ainda. Então, a gente o mundo artístico está um pouco incerto. Mas a gente está trabalhando bastante para poder levar. Eu trabalho com arte, com teatro desde criança. Então, são aí mais de 20 anos fazendo isso. Então, são 20 anos em que eu quero... que a única coisa que eu faço é tentar levar arte e teatro para as pessoas. Eu vou continuar fazendo isso da maneira que a gente pode. Sim, eu sempre falo aqui no canal, sempre dou dicas lá no Instagram sobre peças que estão em cartaz, filmes. Eu sempre falo para todo mundo, porque eu também gosto muito, eu sempre vou assistir várias peças e vários filmes. Eu vivo dentro do teatro, sou ratinho de teatro. Lucas, quero agradecer, muito obrigada mesmo, e dizer eu que agradeço. Os terráqueos entrarem lá no Teleton, doem, nem que seja... Galera, vamos lá no site da ACD, vamos no site do Teleton, vamos doar, vamos participar. É super importante, é uma coisa que não... De verdade, a gente fica... sim, de verdade, se você acha que esse dinheiro vai fazer falta para sua família, que você realmente precisa disso, tudo bem. Mas se você é um dinheiro que está sobrando, se é algo que você pode fazer pelo outro, não deixa de fazer. Porque realmente a única coisa que a gente leva daqui da nossa vida é o que a gente fez pro outro. Então acho que cada vez que a gente faz alguma coisa de bom pro outro, é um pedacinho nosso que a gente está deixando lá nessa outra pessoa. Então é um jeito da gente permanecer vivo através das outras pessoas. Então vamos doar. Vamos lá. Verdade. Uma coisa muito importante que eu falei esses dias lá no meu Instagram, e assim, existem vários parceiros, né, do Teleton. Então, por exemplo, tem vários músicos que doam parte do royalties da música para o Teleton, marcas de roupa que faz doação. Então, assim, também é legal procurar os parceiros. Se você não consegue doar, né, mas de repente comprar alguma coisa e aí um pouco dessa renda é revertida para o Teleton. Então, é sempre importante procurar os parceiros também. Gente, o que a gente puder fazer para ajudar o outro é incrível, assim, eu acho que a gente nasce para o outro, assim, o ser humano, acho que só existem muitos seres humanos na Terra porque a gente nasce para ajudar e fazer o bem para o próximo, então vamos continuar tentando fazer isso. Ai, Lucas, muito obrigada, eu adorei fazer essa entrevista com você. Foi um prazer, eu não consigo fazer com a mão esquerda, eu só sei fazer com a mão direita, com a esquerda eu não tenho essa coordenação toda.
Muito obrigada. E é isso aí, terráqueos. Doem para o Teleton.